Eu acredito que um dos problemas no relacionamento é que as pessoas não compreendem o que ele é de verdade. Elas acham que o relacionamento é um caso amoroso prolongado, mas isso não é verdade. O relacionamento não tem nada a ver com ser feliz, no fim das contas. Ele tem a ver com ser transformado. E quando a transformação acontece, essa experiência é extraordinária de verdade. Mas a gente tem que se submeter, a gente precisa ceder, a gente tem que dar. A gente não pode apenas exigir. E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Soriani. Deixa teu like maroto e se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para você receber os vídeos que eu vou colocando aqui para vocês. Queria lembrar vocês que os nossos vídeos estão saindo todas as quartas e domingo. Então você já pode ficar ligado que toda quarta e domingo à noite, às 19 horas, sempre a gente tem vídeo novo aqui no canal para você. Como eu falei, a gente vai continuar um pouco nessa série aqui de maturidade e relacionamento e hoje eu queria falar para você sobre os 4 princípios que norteiam de algum modo o relacionamento. E o último princípio é, vamos dizer assim, aquele salto de maturidade que a gente precisa dar para que o nosso relacionamento um dia seja de fato frutífero, para que o nosso relacionamento realmente aconteça ali a realidade do amor. Primeira coisa que acontece no relacionamento que eu queria trazer aqui para vocês e que um pouco da prática clínica que a gente tem já, né, de anos, a gente percebe, e isso é normal, isso é comum de algum modo. Todo mundo que começa a namorar, ou todo mundo que vai, sei lá, ficar noivo ou se casa, traz isso em si mesmo, quer dizer, é muito difícil você não trazer isso no teu relacionamento no primeiro momento. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce maduro, ninguém nasce perfeito, ninguém nasce, né, definitivo. Então a gente sempre traz essa tendência que é uma tendência de algum modo ruim, que a gente precisa se livrar dela. Esse primeiro princípio, ele é, por assim dizer, primordial, né? Todo mundo traz ele quando começa a se relacionar, que é o seguinte: você começa a projetar no outro aquilo que você desconhece de si mesmo. A psicologia chama esse movimento de projeção. O que é isso? Existem coisas dentro de nós que a gente desconhece, não é? A gente não é o perfeito conhecedor das nossas próprias misérias, a gente não conhece de verdade o nosso próprio coração, a gente não conhece de verdade a nossa própria história, a gente se engana, a gente se esconde, a gente não quer ver. Então, existem várias coisas dentro de nós que a gente não conhece, que a gente desconhece. Ou porque olhar para elas causa dor, causa sofrimento, causa tristeza, não sei, e aí a gente acaba bloqueando, né? Que é um mecanismo de repressão da consciência. Ou porque simplesmente não dá para conhecer todos os fios que tem na nossa cabeça. Então, existem coisas que a gente não conhece da gente mesmo. O problema é que quando a gente começa a namorar uma outra pessoa, quando a gente entra no relacionamento, o que começa a acontecer? Essas coisas que a gente desconhece da gente mesmo, a gente começa a projetar no outro. E essa é a primeira origem dos conflitos no relacionamento. A Karen Horney, ou Karen Horney para alguns, ela explica no livro Nossos Conflitos Interiores. Tem um outro livro dela que é famoso também, que é A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo. Ela explica exatamente isso. Fala assim, olha, a primeira fonte de conflito no relacionamento é porque as pessoas não se conhecem. E elas começam a se relacionar. Como eu não me conheço, eu começo a projetar essas coisas que eu desconheço de mim mesmo no outro. Lembra daquilo que eu falei no vídeo anterior sobre o outro mágico? Aí a gente começa o quê? A exigir do outro, a cobrar do outro, aquilo que na verdade é nosso. A gente começa a projetar no outro as nossas próprias falhas, as nossas dificuldades. E isso é um grande conflito que, cara, a gente precisa resolver isso daí pro teu relacionamento deslanchar bem. Senão ele vai ficar sempre voltando no mesmo ponto, vocês vão brigar sempre por causa dos mesmos motivos. Vamos dizer assim, fundamento, princípio, né, de um relacionamento. Pensa assim, numa pirâmide, né, ou numa árvore que vai crescendo. Então, quando você começa a se relacionar com alguém, é muito difícil, você não se conhece plenamente. Então você vai entrar, né, num relacionamento, você vai topar com esse primeiro problema. Isso não tem como escapar. Na medida em que você vai amadurecendo, outros problemas vão aparecendo. Quando você amadurece um pouquinho mais, você começa a ter um outro tipo de dificuldade, um outro tipo de problema, que é o seguinte: você começa agora, não mais projetar as coisas que você desconhece de você, mas você começa a projetar os teus traumas ou dificuldades infantis no outro. E eis aqui o grande problema. Quem não conhece, por exemplo, um relacionamento em que a garota não teve um pai amoroso na infância, ou não teve uma mãe amorosa na infância, mas vamos pensar, a menina que não teve um pai amoroso ou presente na infância, e ela começa a namorar um sujeito que tem uma energia masculina e ela vê ele como um grande pai salvador. Quem não conhece essa história? Claro que ela vai começar a projetar naquele sujeito a presença de um pai que ela não teve, a presença de um pai que ela queria ter. Só que isso é muito problemático. Por quê? Porque ele não é pai dela. E automaticamente o sujeito vai começar a se colocar nesse lugar paterno. E o que vai começar a acontecer? Ela vai começar a exigir dele paternidade. Ela vai começar a exigir dele presença de pai. E quando ele falhar com ela, que é normal, a gente erra mesmo, a gente falha mesmo, a gente se perde mesmo, como todo ser humano, a gente tá suscetível ao erro, suscetível à falha. A gente é assim. Quando isso acontecer com ele, quando ela esbarrar na miséria dele, o que vai acontecer? O chão dela vai cair, ela vai se desesperar. É isso que começa a acontecer com o relacionamento quando a personalidade, vamos dizer assim, está em processo de amadurecimento. No primeiro momento você começa a projetar aquelas coisas que você desconhece de si mesmo. A gente chama isso na psicologia analítica, de sombra. Aquela parte que você desconhece de você mesmo, você começa a projetar no outro.
Depois você começa a projetar, vamos dizer assim, aquilo que a gente pode chamar de os teus traumas de infância, ou as tuas primeiras figuras de apego que não foram presentes, teus primeiros objetos de amor, né, que não cumpriram seu papel. Imagine, por exemplo, um sujeito que não teve um amor de mãe, né, de algum modo, que não recebeu um amor de mãe, ou que não recebeu um amor de pai. Ele começa a se envolver com outras figuras buscando esse amor que ele ainda não recebeu. Isso começa a dar conflito no relacionamento. É claro que lá na ponte dessa pirâmide, que é, vamos dizer assim, o princípio número 4 que eu vou anunciar para vocês aqui, ele é a salvação disso daqui, né? Ele é a salvação, ele é a saída, né, desse processo de maturidade dentro do relacionamento. Em terceiro lugar, na medida que a gente vai subindo essa árvore, essa pirâmide aqui dos conflitos no relacionamento que vão aparecendo, se antes você projetava, vamos dizer assim, a sua sombra no outro, depois você começou a projetar os teus traumas de infância no outro, o que é que começa a acontecer? Chega uma hora que você se cansa, por assim dizer, de projetar essas coisas no outro. Isso para de acontecer. Você para. Só que o que é que toma lugar? Toma uma coisa muito esquisita, que novamente na psicologia a gente chama de vontade de poder. O Alfred Adler chamou isso de vontade de poder. O que é isso? Esse é o terceiro movimento, o terceiro princípio no relacionamento. Você passa a querer dominar o outro, você passa a querer escolher pelo outro, você passa a querer achar que você sabe o que é melhor para o outro, você passa a achar que a tua opinião ela é mais elevada do que a do outro, e você quer tampar o desejo do outro. Você não quer deixar o outro desejar. Você não quer permitir que o outro seja ele mesmo. Você quer sufocar o outro, né? Com as tuas escolhas, você quer escolher por ele, você quer fazer por ele. Você... Percebe? Você quer exercer aí a tua vontade de poder. Você quer ser um dominador e anular o outro, porque isso de algum modo vai te dar segurança, né? Olha que coisa. Isso vai te dar segurança. O outro controlado, né, sob as minhas vontades, isso me acalma, não me dá ansiedade. Por quê? Porque, bom, tá sob meu domínio. A gente precisa se libertar dessas coisas para que o relacionamento realmente aconteça aquilo que a gente chama de amor. A gente precisa deixar com que as pessoas sejam pessoas. A gente precisa deixar com que os outros sejam os outros. Precisa permitir com que os outros tenham desejos diferentes dos nossos, que eles queiram coisas diferentes das nossas. Isso é muito bom. E isso precisa acontecer para que a gente tenha um relacionamento saudável. Relacionamentos, né? Não só marido e mulher, namorado e namorada, mas relacionamentos de modo geral. A gente precisa permitir com que o outro seja de fato ele. Aí é que tá a beleza da vida humana, né? Se relacionar com outras pessoas, não comigo mesmo. Em quarto e último lugar, qual é a saída, né? Qual é a saída dessa pirâmide? Qual é a saída desse emaranhado de problemas? De algum modo você já passou por alguma dessas fases, eu tenho certeza, porque isso aqui acontece com todo mundo. Deixa aqui nos comentários qual dessas fases você teve mais dificuldade por passar, ou qual dessas fases que você tá nesse momento, pra gente conversar um pouco ali depois. Qual é a saída desse problema? Qual é a saída, né, desse grande emaranhado de conflitos no relacionamento? E aqui é o quarto grande princípio. Você precisa assumir o seu amadurecimento pessoal. Você precisa assumir a sua vida, você precisa entender que a sua vida ela é um processo de transformação. A minha vida é um processo de transformação. Eu estou sempre em transformação. Estou sempre num processo de me melhorar. Estou sempre num processo de amadurecer. Esse processo de amadurecer, esse processo de ser maduro, é ele que vai te libertar dessa prisão. É ele que vai fazer com que você permita que o outro seja o outro. É ele que vai fazer com que você permita, né, que o outro seja a pessoa. É ele que vai fazer com que você, de fato, consiga se libertar dessas neuras que estão na tua cabeça, trancam esse relacionamento, que impedem esse amor de acontecer na realidade. Então, bora para o amadurecimento. Começa a pensar, né? Eu vou deixar aqui algumas perguntas para você começar a refletir. Começa a pensar, por exemplo, por que eu quero que o outro me resgate? Ou por que eu quero resgatar o outro o tempo todo? Começa a pensar nessas coisas. Qual defeito do outro que eu não consigo lidar de modo algum? E por quê? Por que eu quero evitar esse sofrimento? Por que eu não posso passar por esse sofrimento? Por que o outro não pode ter defeitos? Por que eu não posso ter defeitos? Começa a pensar nessas, né, essas questões que eu soltei aqui, meio que solto aqui para você, e entender e reparar, né? O que é que você deve fazer agora? Você deve começar a trilhar um caminho de amadurecimento pessoal e de transformação pessoal. O que é que você deve fazer agora? Você deve começar a olhar para o teu relacionamento, podar, né, essa árvore aí, cortar aqueles galhos que estão querendo sair, consertar onde precisa ser consertado. É ciúme. O ciúme é isso aqui, né? No fim das contas que a gente está falando. O ciúme ele tem a ver com tudo isso aqui, com essa dinâmica, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você tenha curtido o conteúdo aqui que eu deixei pra você. A gente se fala no nosso próximo vídeo. Valeu! Compartilha esse vídeo aqui com os teus amigos, joga esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp, sabe aqueles grupos que tem, sei lá, aquela galera lá. Joga esse vídeo lá pra gente ver o que dá, beleza? Te vejo no nosso próximo vídeo.